Olá, querido estudante, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Yasmin e hoje nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito tão icônico, tão importante, que marcou a história da humanidade. Vamos entender então o que antecedeu a esse conflito, ou seja, os seus períodos antecessores, os eventos que levaram à Segunda Guerra a acontecer. Primeiramente, vamos entender que o conflito da Segunda Guerra Mundial ele vai durar 6 anos e 1 dia, de 1939 a 1945. Antes da Segunda Guerra se processar, nós vamos ter aí uns resquícios provenientes da Primeira Guerra Mundial, como no caso da formação da Liga das Nações, que foi um órgão internacional criado após a Primeira Guerra Mundial, cujo objetivo era evitar novos conflitos entre os países. Obviamente, a Liga das Nações falhou miseravelmente na missão, haja vista que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, também aconteceu uma revolução socialista na Rússia, a famosa Revolução Russa, que deu origem à formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia não era mais Rússia, era a União Soviética. E o comunismo, o socialismo e o comunismo implementado nesses países, acabaram a se expandir pelo mundo e gerar um clima de temor entre os países capitalistas. Também tivemos o evento da Guerra Civil Espanhola, em 1936, cujo término foi justamente no ano do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. A Guerra Civil Espanhola foi um conflito entre grupos capitalistas e grupos socialistas, e culminou com a participação de Adolf Hitler, ou seja, serviu de um laboratório para que a Alemanha e a Itália testassem os seus armamentos esses que estavam sendo produzidos já pensando na Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, que nós vimos na aula passada, você pode acessar aí e assistir novamente os nossos canais. O Tratado de Versalhes impôs pesadíssimas sanções à Alemanha, que foi considerada a culpada pela Primeira Guerra Mundial. E também temos um evento econômico aí, que também está numa das nossas aulas anteriores, que foi a crise de 1929, que vai pôr em xeque o capitalismo liberal, ou seja, vai gerar um clima de desconfiança entre algumas nações com relação ao liberalismo e ao capitalismo por conta da crise de 29, que vai assolar inúmeras nações. Bom, tendo entendido o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, agora a gente vai falar das causas, Os motivos que vão levar a essa guerra. Claro que os antecessores, os movimentos antecessores, eles também são causas. Mas esses grandes eventos que nós acabamos de citar, eles vão se aglutinar a esses episódios que você vai ver agora. O totalitarismo na Europa, como a gente falou na aula passada, ele já vai estar fundamentado. Na bandeirinha ao lado você vê uma referência ao nazismo, que vai ser um dos motivos que vai levar à entrada de vários outros países na guerra. Adolf Hitler começa então a expandir os seus domínios e também a expandir a ideologia nazista. O totalitarismo, junto à crise econômica causada pelo pós-guerra e pela crise de 29, vão se juntar também às ideias expansionistas do Hitler e ao sentimento de revanche da Alemanha devido ao Tratado de Versalhes e com o avanço do comunismo, da União Soviética. E aí nós vamos ter a formação de dois grupos que vão entrar em conflito nesse período, que é o famoso grupo do Eixo, composto pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, e depois nós vamos ter a entrada de outros países, que concordam com esses ideais, contra, do outro lado, o grupo dos aliados,
né, nós temos aí como representantes diretos dos aliados a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. As consequências desse conflito são inúmeras, né? São catastróficas. Centenas de milhares de pessoas foram vitimadas direta e indiretamente. 60 milhões de vítimas fatais. O mundo foi bipolarizado, né? Surge um novo conflito chamado Guerra Fria, dentre outras várias coisas que nós vamos citar mais à frente, tá? Agora vamos nos concentrar às fases da guerra. E também a um episódio que leva à eclosão desse conflito. Vamos entender que o Hitler, né, Adolf Hitler, tinha uma ideologia expansionista, ou seja, junto da sua ideologia supremacista racial, né, que vai levar ao Holocausto, que nós também estudamos na aula anterior e vamos revisar na aula de hoje, o Hitler, ele então decide expandir os domínios da Alemanha, dando então início à formação de um espaço vital, esse território que abrigaria o que ele considerava como raça superior, que seria a raça ariana, né? Então ele vai começar invadindo os países vizinhos, como você está vendo aí no mapa, né? E a Polônia vai ser o primeiro dos países. A invasão à Polônia, então, vai coroar o início da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invadia a Polônia, né, ele vai usar algumas técnicas militares, como a Guerra Relâmpago, também chamada em alemão de Blitzkrieg. Quando a Alemanha expande os seus domínios, alguns países vão ficar preocupados com isso, né? Como é o caso da Inglaterra e da França. Observando de longe, eles pensaram, né, que o Hitler estava passando dos limites. Então foi convocada uma reunião, né, uma conferência em Munique, em 1938, onde o Hitler se reuniria com esses líderes dos países europeus, né, e ele foi indagado sobre as suas intenções. Ao dizer que ele tinha por objetivo apenas retomar os territórios que no passado já pertenceram ao Império Alemão, né, os países da França e da Inglaterra, então, recuaram, né, e esperaram que o Hitler apenas fizesse aquilo. Só que não estava nos planos do Hitler apenas invadir esses territórios. Ele queria mais, queria expandir-se sobre toda a Europa, só porque ele não falou nada, né? Então vai ter aí uma certa negligência, né? Inclusive o ministro, né, Chamberlain, inglês, ele vai se reunir com Hitler e ele vai dizer, ó, então, beleza, você vai invadir só esse território, né, e depois você para com as invasões. Foi acreditado. Isso tudo tem um motivo, tá, gente? A França e a Inglaterra temiam o avanço do comunismo, o avanço do socialismo. Então, eles estavam esperando que o Hitler invadisse a União Soviética. E assim, eles esperariam que os dois inimigos, né, o comunismo e o nazismo, se autodestruíssem. Mas não foi o que aconteceu, né? O Hitler continuou a sua expansão e a Primeira Guerra Mundial vai ter início. Essa guerra, gente, ela é marcada por 3 grandes fases. Vamos entendê-las. A primeira fase é marcada pelo avanço do eixo, né? Então, o Hitler vai conseguir, né, o Hitler e os seus aliados vão conseguir dominar inúmeros territórios da Europa, né? Dentre eles a França, entre os anos de 39 e 41. Então, nós temos aí o eixo vencendo a guerra, né? Uma das nações conquistadas, que é a França, né, vai ser tomada na sua região norte e lá vai ser instalado um estado fantoche, a República de Vichy, onde é um estado colaboracionista, tá? Então, vários territórios vão ser tomados, até que alguns episódios marcantes no ano de 41 vão fazer com que essa fase se inicie, dando início à segunda fase, que é o do equilíbrio das forças, né? O Japão, também expandindo seus territórios, decide, então, fazer um ataque, né? Um ataque a uma base aérea, a uma base naval militar americana localizada no Havaí, né? Que é a base de Pearl Harbor. Quando esse ataque aconteceu, os Estados Unidos ainda não estavam na guerra. E esse ataque vai culminar na entrada dos Estados Unidos, no ano de 41 para 42, né? Então, essa é a primeira fase. A gente não tem tempo de citar aqui todas as batalhas, né, e todos os domínios que o Hitler venceu. Então, vamos para a segunda fase.
A segunda fase, que esse processo de 41 a 43, vai ser marcada então pelo equilíbrio das forças com a entrada dos Estados Unidos. Então os alemães, eles vão começar a perder territórios. O Hitler decide então invadir, né, a União Soviética na famosa Batalha de Stalingrado, e lá ele vai ser derrotado pelo Inverno Russo. Assim como, né, o seu ídolo Napoleão Bonaparte foi derrotado no passado. E o Japão, por conseguinte, né, foi derrotado na Batalha de Midway. Né? Os Estados Unidos acabam, né, retaliando e vencendo essa batalha. A terceira fase começa em 44, quando os aliados agora vão assumir a liderança, né, vão se organizar e vão formular a solução que vai pôr fim à Segunda Guerra Mundial, que é o conhecido Dia D, quando as forças aliadas vão realizar uma emboscada, uma grande invasão, né, nas praias francesas, nas praias da Normandia também, e de vários outros países, emboscando, né, o eixo. E assim, em 45, as tropas russas chegam até a Alemanha, né, e os alemães serão obrigados a se render. Resumidamente, né, gente? Mas a Alemanha se rende, certo? Só que um outro país que estava ainda em conflito, né, o Japão, ele não se rende. Então, as batalhas da Segunda Guerra Mundial, elas vão se processar agora no oceano, né, no Oceano Pacífico, serão as batalhas navais. O Japão continua avançando. E, para tentar frear o Japão, os Estados Unidos lançam as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, nas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki. Mas é lógico que essas bombas também foram uma espécie de vingança devido ao ataque, né, ao Havaí. Então, no dia seguinte, né, ao ataque das bombas atômicas, o imperador japonês se rende, tendo assim fim à batalha da Segunda Guerra Mundial, essa grande guerra que vitimou tantas pessoas, né? E as consequências dessa guerra serão, claro, né, catastróficas e desastrosas. O Holocausto, que nós já conhecemos na aula passada, né, que foi o genocídio de milhões de judeus nos campos de concentração, ele vai vir a acabar quando as tropas inglesas e americanas, né, descobrirem e libertarem os últimos, né, prisioneiros judeus nesses campos de concentração. O resultado do fim do Holocausto também será o julgamento, né, que esses militares serão levados, ao qual eles serão levados, né, o Tribunal de Nuremberg. Só que, infelizmente, né, muitos deles já haviam fugido, né, então não pagaram pelos seus crimes, basicamente. E, por fim, né, nós vamos ter as grandes consequências e conferências do pós-guerra. Como nós vimos lá no início, né, 60 milhões de vítimas fatais, pessoas perdendo suas vidas, né, na maioria delas pessoas inocentes. Começa, então, automaticamente uma Guerra Fria, né, uma bipolarização do mundo entre os blocos econômicos capitalista e socialista, né, Estados Unidos versus a União Soviética aí no comando, que será a nossa próxima aula, né, você pode aguardar que vai vir a aula da Guerra Fria. Em resposta também ao fracasso da Liga das Nações, nós teremos a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, né, que agora vai contar com muito mais países e vai ter uma atuação muito maior e muito mais relevante do que a sua antecessora e fracassada Liga das Nações. E a Alemanha, mais uma vez, né, vai ser considerada culpada por todo esse episódio e vai ser punida severamente. O seu território vai ser dividido em 4 zonas de influência pela Conferência de Potsdam, que serão as conferências que serão realizadas ao término da guerra, para culpabilizar os perdedores também, para decidir como que será o futuro do mundo. Então, a Conferência de Potsdam vai gerar a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência. A Conferência de Teherã, de 43, né, que foi antes do término da guerra, mas já começou ali a dividir o território entre os países que venceriam a guerra. E a Conferência de Yalta, né, onde o mundo agora será oficialmente dividido em 2 grandes zonas de influência, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu não coloquei aí uma das conferências também que fazem parte, né, que é a Conferência de São Francisco, responsável pela criação da Organização das Nações Unidas, né? Mas a gente já citou. Vamos agora às nossas atividades?
Essa daqui é uma questão que está no seu livro, né? Lá no A Prova Enem, na página 43, tá? A Prova Enem da segunda série, né? A questão de número 9. Ela está dividida, tá? Então aqui eu coloquei uma imagem bem ampliada para a gente apreciar e depois nós vamos para a questão em si. Observe que é um cartaz, né? Ele está em russo, ele não está em português. E nós temos aí uma suástica, né? Uma suástica sendo esmagada por uma baioneta, que é essa arma, que está toda pintada em vermelho. O que será que ela está representando diante de tudo que a gente já revisou hoje? Vamos para nossas alternativas e para nosso comando? Essa questão exige que nós façamos uma análise da imagem, que é o que a gente acabou de fazer, né? E de acordo com essa imagem, com os conhecimentos que nós acabamos de retomar, o que nós temos? Esse cartaz, ele, claro, é uma propaganda, né? É uma propaganda que é um dos métodos usados também entre os países que estavam na guerra, né? Para ter mais apoiadores. Esse cartaz, ele provoca um impacto visual, é a letra B, né? Porque ele mostra uma baioneta pintada de vermelho, que é a cor do Exército Vermelho, né? Da Revolução Russa, também é a cor que representa, né, o socialismo da União Soviética. E ele está aí representando uma esmagadora vitória dos russos, né, dos soviéticos, sobre o nazismo, uma vez que foram as tropas soviéticas as primeiras a chegar à capital Berlim, né, ao término da guerra, provocando então a rendição do exército alemão. Vamos para a nossa segunda questão de hoje. Essa já é uma questão de Enem, né? Como você pode ver, também temos um cartaz, ou seja, as questões de Segunda Guerra, elas trazem elementos visuais, elas trazem leitura imagética, né? É uma coisa bem mais visual, porque é impactante. E também porque, como eu disse anteriormente, a propaganda ela foi muito utilizada como um artifício dos países nos conflitos, né? Entre as guerras. Então, esse cartaz ele foi produzido e divulgado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E como a gente pode ver, né, temos um japonês, aí você consegue identificar que ele é japonês pelo estereótipo físico, né, dos olhos puxados, e também pela bandeira do Império Japonês aí no capacete do rapaz, né? E ele está segurando uma adaga, é algo que também faz parte da cultura japonesa, né? A adaga. Inclusive, os soldados japoneses, quando eram capturados durante as batalhas, eles cometiam suicídio, né? Eles cometiam o harakiri, que era uma forma que na cultura deles era muito mais digno, né? Uma forma de morrer muito mais digna do que morrer como um prisioneiro. Então essa é a referência. E esse homem, né, esse japonês, ele está perseguindo uma mulher que está apavorada, uma mulher indefesa. Então, essa imagem, ela representa toda uma ideologia, né? E a intenção desse cartaz é difundir o sentimento xenofóbico, que está presente na letra C, né? Então, ele não é a letra A promover o término do conflito, né? Porque não é sobre isso, né? Afinal, os japoneses perderam, né, a guerra, foram bombardeados com as bombas atômicas, né? Na letra B, justificar o extermínio de judeus também não é absolutamente nada a ver com isso daí, já que a gente tem uma imagem de um japonês, né? Reforçar o revanchismo das derrotas e dos derrotados também não, né? E enfraquecer o nacionalismo exacerbado muito menos. Ele está tentando passar uma imagem de barbárie, né, que o perdedor, o Japão, fosse aí visto de forma negativa. Uma curiosidade também, gente, falando aí desse contexto, é que durante a Segunda Guerra Mundial, após o ataque, né, japonês à base militar de Pearl Harbor, no Havaí, a comunidade japonesa residente nos Estados Unidos começou a sofrer ataques. E, inclusive, muitos deles foram deportados ou levados para as prisões, né? Um sentimento xenofóbico aí, como a gente acabou de ver na questão, tá? Bom, é um assunto muito grande, a gente está aqui para revisar, né? Porque o Enem está chegando. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Guerra Fria e eu te aguardo. Ficamos por aqui. Eu sou a professora Yasmin e se você quiser rever essa aula, é só acessar aqui os nossos portais, né? Acessar
as nossas plataformas e rever essa e outras aulas. Bom estudo e até a próxima!